Glória a Deus, o louvor estava tão bom, né? Deus é fiel, aleluia. Aqui, vendo o que a pastora Juliana estava falando, né? Sobre o avivamento, né? Me recordei, pastores, que a gente ali estava congregando na igreja apostólica, a qual a gente estudava muito a palavra do Senhor, pastor Eren. E a gente fez um estudo, 90 dias, sobre avivamento e amadurecimento espiritual. Mas é tão interessante que era só para líderes, pastor Jean. E a gente foi provado naquilo, em cima daquilo que nós estávamos estudando. E muitos de nós fomos reprovados. É interessante dizer que estava acabando ali, já no término desse estudo, e uma igreja, a Assembleia de Deus, a igreja era assim, ela tinha um quadradão do lado, e a Assembleia de Deus, num dia de sábado, fez um culto lá no ar livre. E o pastor, que era o pastor da igreja, ele não gostou muito daquele culto. Eu não vi o culto, mas as pessoas comentaram muito. E ele falou assim que achou uma afronta ele fazer um culto em frente a uma outra igreja. Aí eu pensei, falei assim, mas pastor, que amadurecimento é esse espiritual nosso? Né? Que avivamento é esse que a gente estamos estudando? E falei assim, sabe o que nós tínhamos que ter feito? Ido lá até o pastor e falado com ele assim, pastor, se você precisar de uma energia aqui na igreja, tem. Se você precisar de usar o banheiro aqui, tem. Se você precisar de beber uma água, aqui tem. Isso é um amadurecimento espiritual. E se aquele pastor também que estava fazendo o culto ao ar livre, vai que ele ganha uma alma ali, e ele apontava e falava assim, onde é que você mora? Eu moro aqui próximo. Aqui tem uma igreja para você congregar. Isso que é o amadurecimento espiritual. Isso que é o avivamento espiritual. Como a pastora falou, não é um tocar de uma bateria, de um pandeiro, de um violão. Isso aí não vai levar você ao avivamento espiritual. Então, quando eu falei aquilo ali, ele baixou a cabeça, muitos abaixou e concordou naquilo. Eu falei assim, a gente estamos 90 dias estudando. É tão lindo o estudo, pastor. Os apóstolos, eles eram organizados. Não é a bagunça que a igreja se encontra. Quando eu falo igreja, eu falo em geral, que se encontra nos dias de hoje. Os apóstolos, eles iam 2 em 2, um ia pregando a palavra do Senhor, o outro vinha atrás, batizando nas águas, e Paulo, e Pedro, e João e Tiago, ele vinha orando e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Pedro, Tiago e João, ele ficou com a parte também de curar os enfermos. Ele orava e os enfermos eram curados. A palavra de Deus diz que quando Pedro se converteu, a sombra dele curava. Então é tão forte, né? Então, por que nós, às vezes, é igual eu estou falando, não é placa de igreja. Eu falo, é o avivamento individual nosso. Igreja, se a gente não puder ceder, pastor Jean, se estiver ali naquele quadrado ali, naquela avenida ali, alguém pregando a palavra do Senhor, se a gente não puder falar, Senhor, tem um banheiro, tem uma luz, tem o que você precisar de apoio aqui. Porque se ele ganhar uma alma, ele vai olhar e falar assim, aquele pastor é gente boa, vai congregar com ele. Isso é um amadurecimento espiritual. E muitos de nós fomos reprovados naquele dia, porque Jesus foi que deu aquela situação para ver se nós estávamos preparados, para ver se nós estávamos maduros espiritualmente. Amadurecer espiritual não é fácil, igreja. O avivamento dentro da igreja não vai ser fácil. Mas como a pastora falou, essa promessa não está no Brasil, por que não começar pela nossa igreja? Por que não começar por nós? Por que não darmos exemplo para os outros? É tão interessante que Jesus, antes de morrer, ele vira para Pedro. E Pedro falando que ia até a morte com Jesus. Então Jesus, ele vira para Pedro e fala assim, Pedro, hoje Satanás pediu para cirandar a sua vida, para bagunçar ela. Mas eu roguei ao Pai do céu e falei para ele, não faça isso com Pedro, porque ele vai se desviar. Ele não está preparado. Mas quando Pedro se converteu, igreja do Senhor, foi outro Pedro. Então por que nós não podemos dar este exemplo para os outros? Não estou falando de igreja, exemplo para as pessoas lá fora, para os nossos vizinhos, para aqueles nossos parentes. Porque às vezes nós que somos cristãos, esquecemos de pregar para os nossos parentes, igreja. Esquecemos de pregar para eles. Porque muitos de nós às vezes falam assim, aquele ali não tem mais jeito. Como não tem mais jeito? Por que não tem mais jeito? Se nós tivermos jeito, se nós
podemos nos consertar? Por que os nossos parentes não podem se consertar? Então, igreja, a gente tem que vigiar. E para não ficar só em minhas palavras, Amós, capítulo número 8, versículo 11, ele vai dizer assim: haverá tempo em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. E se a gente não estiver preparado, igreja, se a gente não estiver preparado nesse grande dia, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Eu me recordo, rapidinho aqui, eu não vou tomar muito tempo da igreja, mas eu me recordo nas eleições. Pensa num cara que odeia política, sou eu. Se um dia você ver alguma coisa de deputado pregado no meu carro, você pode falar assim: está desviado. Pode falar: ei, meu irmão, você está desviado, tem que aceitar Jesus de novo. A não ser se o candidato for o pastor Jean, pastor Eric, aí pode botar, porque a gente conhece. Mas outro, você nunca vai ver. Você nunca vai ver. E muitas das vezes, pastor, eu vi pastores ali no Sol Nascente, o pastor conhece muito bem, já congregamos ali, e igrejas fechando para fazer política, fechando as portas de culto por causa de política. E eu olhando aquilo ali, e uma semana antes das eleições, Deus me deu uma visão, e eu vi os centros de macumbas tudo lotado, eles comemorando, e aquela festa. Tem um amigo meu de infância, ele trabalha na mesma empresa que eu, pastor, candomblé desde criança, ele, o pai, a família inteira, e eu conheci ele desde molequinho, jogando biloca naquela M-Norte junto. E ele falava assim, que de sexta para o sábado, os centros de macumba, eles pegaram um mês para bater tambor para que o Lula viesse ganhar. E os crentes, quanto tempo a gente orou? Eles passavam a noite todinha e não cessava. E uma semana antes da eleição eu tive essa visão, que eu vi eles todos comemorando. Eu falei assim: rapaz, o Lula vai ganhar. E desta visão, pastor, é tão interessante assim, é tão chamativo assim, que logo Deus me deu essa palavra aqui: haverá tempos em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede, mas de ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então eu vim falando assim, eu falei para muitos crentes que estavam perdidos nessa campanha, eu falei assim: para de brigar e começa a orar, meu irmão. Para de brigar e começa a orar. A nossa função é orar. A nossa função é orar. E eles continuavam naquela briga. E eu falei: sabe o que vai acontecer? Nabucodonosor vai reinar de novo, e nós cristãos somos os culpados. Não é o ímpio lá fora, não. Somos nós. Porque enquanto ele estava lá, como ele falou, um mês antes, batendo tambor, pedindo para Satanás para que ele viesse dominar o Brasil, a gente estava o quê? Brigando entre um outro. Então, igreja, não que o diabo tem mais força que Deus, mas Deus permitiu Nabucodonosor reinar de novo, como naquela época ele permitiu. E ele avisou a Israel: vocês vão voltar a ser escravos. Vocês vão voltar a ser escravos. E a gente volta. Se a gente não vigiar a igreja, nós vamos ver o nosso país se afundar. E as promessas, como foi falado aqui esta noite, ela não vai se cumprir. Mas eu creio que pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que essa promessa ela está mais que viva em nossos corações. E basta nós se levantarmos. Amém? E eu agradeço essa rica oportunidade.